Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Então, eu recebi mais uma vez uma mensagem de um menino de 16 anos no Facebook, desesperado porque ele não consegue arranjar um namorado. Ah, meu Deus, e ele quer saber o que fazer. As pessoas acham que porque eu tenho um relacionamento longo, eu tenho todas as respostas, eu tenho a fórmula mágica, né? Mas não tenho, nem tampouco todas as respostas. Mas eu entendo, né? Eu sei que algumas pessoas devem estar pensando assim, mas 16 anos, nossa, que absurdo, porque esse desespero todo, né? Mal começou a vida ainda, está na hora de pensar em outras coisas, blá, 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 blá. Ok, concordo, mas todo mundo já teve 16 anos, né? Eu também já tive 16 anos, a gente sabe como é que é. Descoberta de todas as coisas, hormônios em ebulição, a gente fica emotivo mesmo, né? E a gente tem essa pressa, né? Que é inerente à idade, além da curiosidade, porque a gente na verdade é bombardeado o tempo todo por coisas de casal, de romance, de namoro, de casamento, né? Para onde você olha, você vê esse tipo de coisa, propaganda, novela, série, filme, livro, música. O tempo todo você é bombardeado com esse tipo de coisa. Então é mais que natural que uma pessoa com os hormônios à flor da pele, super sentimental, né, por conta disso tudo, bombardeado por essas coisas todas, cheio de curiosidade, cheio da pressa, né, de ansiedade, é natural que as pessoas se peguem ali nessa fasezinha que é, na verdade, bonitinha. Não tem nada de errado, não tem nada de ruim, não. Só que os únicos conselhos que a gente tem para dar é justamente esse, né? De fazer as pessoas entenderem que essa fase é assim mesmo, que nessa fase isso vai acontecer, que você vai se pegar tendo essa pressa, essa urgência, né? É natural, sem agressividade, sem deboche, né? Não tem necessidade, é assim mesmo. Bom, mas antes de continuar, deixa eu fazer aquele pedido rapidinho para vocês. Quem estiver chegando aí agora, já se inscreve no canal, já deixa um joinha, comentem bastante, por favor, tá? E indiquem o canal para os amiguinhos. Mas vamos lá. O máximo que a gente pode fazer é tentar aconselhar, dar alguns conselhos, né? Como o primeiro deles é justamente esse, né? Fazer essa pessoa entender que isso é uma coisa normal, né? Que não há nada de errado, porque muita gente diz isso, né? Mas que desespero, mas tão jovem já querendo... Muita gente diz isso e acaba criando uma certa culpa, né, nesses meninos e meninas que já são tão confusos, estão ali numa fase tão confusa da vida, que todo mundo já passou, todo mundo sabe que é muito confuso mesmo, né, e a gente fica ali naquele turbilhão de emoção, então é muito difícil. E colocar mais essa culpa, né, não tem necessidade. Dessa insegurança que é normal nessa época, tudo está mudando, né, era uma criança até ontem, amanhã será um adulto, então tá ali, né, nessa fase de transição que é confusa mesmo. Então é normal. Agora, claro, isso vai acontecer. Essa ansiedade acaba atrapalhando também um pouquinho, né? É óbvio. Agora, os conselhos que eu posso dar para essas pessoas e para todas as outras pessoas é o seguinte: a primeira coisa a se fazer é, se você quer arrumar um namorado ou uma namorada, seja uma pessoa interessante. É o primeiro passo. Se você não for uma pessoa interessante, vai ficar difícil, né? É uma limitação muito grande. O que é ser uma pessoa interessante? Bom, vamos lá. É todo um conjunto de coisas, né? A gente não pode... A primeira coisa que as pessoas põem na cabeça de forma errada é que tudo está relacionado à beleza física, né? A aparência física. Porque beleza é um conceito subjetivo, né? Então, assim, coloca a aparência física como a principal questão, e não é. Óbvio que conta, né?
claro que conta. A sua parte visual, claro que conta. Mas não é só isso que vai fazer de você uma pessoa interessante, né? O que vai fazer de você uma pessoa interessante é você ter conteúdo, você ir acumulando conteúdo, né? Não existe o conteúdo certo, né? Mas você tem que ter conteúdo. Quanto mais conteúdo você tiver, melhor. Que seja do conteúdo mais pop, mais bobinho possível, ao mais erudito, não importa. O importante é você ter conteúdo. Eu vou citar só um exemplozinho de como isso pode ser fundamental, né, para você conseguir, para você começar a namorar. Eu lembro que uma vez eu estava com uns amigos na praia e esses amigos encontraram outros amigos, foi isso. E dentre esses outros amigos que eu não conhecia, tinha um cara que, lógico, né, rolou um pouquinho daquela coisa do olhar, até porque estávamos sós, e eu acho que os outros todos estavam acompanhados, então é óbvio, né, que já tem essa coisa aí de opa. Mas, enfim, não foi nada assim de imediato. Mas nós ficamos numa mesa, todo mundo, e nós começamos a conversar, e no meio dessa conversa saiu música, e acabou que eu e ele ficamos conversando sobre música, e aí surgiu o papo de um certo disco que eu gostava muito, ele também, e aí rolou, começou o papo, começou o assunto só entre nós dois, né? Já foi um início. Mas por quê? Porque ele tinha aquele conteúdo e eu tinha esse conteúdo, né? Então bateu, né? Então ficou tudo ali combinadinho, e nós começamos a conversar e começamos a nos interessar cada vez mais um pelo outro, e rolou um namoro. Uma pessoa maravilhosa, inclusive. Bom, tudo graças ao conteúdo, porque se não fosse isso, de repente poderia nem ter rolado absolutamente nada. Ou até poderia, mas foi muito mais facilitado por conta disso. Então vamos lá. Tenha conteúdo. Como? Lendo, tendo um gosto musical, ouvindo música, que é uma coisa muito fácil, que todo mundo faz mesmo. Mas tentando se aprofundar, tendo, né, um gosto, tendo um entendimento daquilo que está ouvindo. Filmes, séries, tudo isso é conteúdo, gente. Saber o que está se passando no mundo, ter um conteúdo político, né, saber o que está acontecendo no mundo, né, e no seu país, ter esse conteúdo, né. Já uma boa dica que foi o vídeo que eu fiz ontem sobre o livro do Trevisan. Já é muito conteúdo que tem naquele livro. É um livro grosso, né? Mas não é só por isso não é só a quantidade não. É conteúdo, e conteúdo de qualidade. Então assim, tenha conteúdo, seja uma pessoa interessante. Esse é o ponto de partida. E tenha consciência de que você tem algumas limitações. Então assim, o que eu vejo muito é as pessoas à procura de uma figura que ela idealizou, né, e que é alguém inatingível, é alguém impossível de você conhecer, de você alcançar, porque é uma figura que você criou na sua cabeça e que não existe, né? Está muito distante da realidade ou da sua realidade. Também tem isso, né? Cuidado para não viajar muito nisso, nessa idealização, porque aquela pessoa que você procura, ela tem que estar dentro, né, do seu alcance, de paquera, de conquista, de conteúdo, de tudo. Senão também não vai rolar, sabe? Não adianta você procurar um Brad Pitt na sua vida que, se você não for, sei lá, uma Angelina Jolie. Então, né? Calma. Na hora de idealizar o seu príncipe encantado, muita calma nessa hora, muito cuidado. Não coloque muitas qualidades não, porque senão essa pessoa vai acabar se tornando inatingível para você. E saiba reconhecer as suas limitações, né?
Saiba reconhecer e conviver com essas suas limitações. Você tem limitações. Né? Você tem limitações estéticas, intelectuais, financeiras, sociais. São barreiras que você pode ir pulando ao longo da vida, mas exigir um certo esforço. Agora, saiba reconhecer qual é o seu patamar. Né? Se você está aqui no nível desses itens que eu te falei, mas você quer um príncipe encantado que está aqui, não vai rolar. É a realidade, gente. Sabe, não adianta ficar nessa coisa de romance de novela que não existe, né? Sabe, nesse romance de romance mesmo, de algum livro que você leu, que você achou maravilhoso, mas é ali no livro, sabe, na ficção. Né? A realidade é bem diferente, a realidade é mais real. Né? Então não adianta viajar muito nessa história, não. Manter os pés no chão, adquirir muito conteúdo, sabe? Tentar relaxar um pouco, não ser tão ansioso, né? Tentar relaxar, tentar manter uma autoestima elevada, porque ninguém quer ficar do lado de uma pessoa que reclama o tempo todo da vida, que é um baixo astral danado, sabe? Ninguém quer. Não vai rolar. Por melhor, por mais conteúdo que você tenha, por mais linda que você seja, se você é dessas pessoas, sabe, que tem aquela nuvenzinha de chuva na cabeça o tempo todo, não vai rolar. Por melhor que a pessoa seja, por mais boa vontade que a outra pessoa tenha, não vai rolar. Então, tente ser uma pessoa menos pessimista, tente ter uma autoestima bacana, busque conteúdo para você poder... Porque, gente, é muito ruim. Você conhece a pessoa e você vai conversar sobre o quê se você não tiver conteúdo? Fala para mim. Né? Não vai rolar. Se você não tiver nada para conversar, se você não tiver nada para expor, se você não tiver nada para dizer algo interessante, não vai acontecer, né? O máximo vai acontecer de uma trepada e acabou. Outra coisa muito importante. Esquece essa coisa de que, não, mas é sexo só depois de muito tempo, que a gente já tiver uma intimidade muito grande, que a gente já se conhecer assim há muito tempo. É óbvio que você não vai trepar com qualquer desconhecido, né? Conhecido, daqui a meia hora eu vou fazer sexo. Pode até ser, pode até fazer mesmo. Não tem problema nenhum nisso, né? Mas tem que ter segurança também, né? Tem que ter segurança. Para ter segurança, às vezes, demora um pouquinho. Mas cuidado para não demorar demais, porque o sexo é uma coisa muito importante no relacionamento. Sabe? Tem um peso que vai ali de 50% a 60%. Então, cuidado para não demorar demais, porque pode não rolar. Pode não bater. Você pode ser assim. Você pode estar interessadíssimo na pessoa. Sabe? Tudo bateu, tudo deu check. Mas na hora da cama não rolou. E aí? Olha o tempo. Tudo bem, de repente pode até rolar uma amizade e tal, né? Mas toma cuidado com isso, para você não se decepcionar. O maior erro, sabe, da humanidade, um dos maiores, né? É essa coisa do casamento virgem. Imagina o sofrimento, sabe, desses casais héteros que ficaram namorando durante anos, noivando durante anos, aí casa... Aí na noite do núpcios é uma decepção. E você vai ter que conviver com aquela decepção pelo resto da vida. Tem alguns que acabam, né, conseguindo ali reverter a situação, melhorando o negócio. Mas tem uns que não, e aí vai ter que conviver com aquela merda o tempo todo. É isso, gente. A realidade é essa. Então não demora muito mesmo não. Faz logo um test drive para você ter certeza. Aí beleza, e continua, vai lá, vai na fé. E tenta manter isso pelo máximo de tempo possível, sem ter esta pressão também de que, porque tem que durar anos. Não tem que durar o tempo que tiver que durar. Sabe, se durar um mês, ótimo, se durar 2 meses, ótimo, se durar 20 anos, 30, ótimo também. Tem que durar o tempo que for bom, que for legal, que você estiver se divertindo, que você estiver se sentindo bem, que você ainda estiver amando aquela pessoa. Né? A partir do momento que isso acabou, acabou. Né? Não dá para ficar também ali com a pessoa só por enganação, só por enrolação, só por comodismo. É péssimo isso.
E outra coisa é saber que você terá que abrir mão de algumas coisas, né? Você terá que ceder algumas coisas. Quais? Depende da pessoa, depende do relacionamento, depende do seu histórico de vida, do histórico de vida daquela pessoa. Mas vocês, os dois, terão que ceder. Senão não vai rolar. Se só um ceder e o outro não ceder, não vai rolar. Se só o outro não vai rolar. Os dois têm que ceder. Porque senão não vai bater, não vai durar. Tá? Vai durar uma semana, duas e acabou. E aí rola uma frustração. Não, né? Saiba que você vai ter que ceder. Sempre, inclusive. Não é só ceder no começo em uma ou duas coisas, não. Você vai ter que ceder sempre, ao longo da vida inteira. Você vai ter que ir cedendo, a outra pessoa vai cedendo também, e vocês vão convivendo. Isso é conviver. Né? Isso é conviver. E mais o que? Bom, em relação àquelas limitações que eu falei, essas limitações incluem também aquelas limitações no sexo. Sim, senhor. Eu não gosto de fazer isso, detesto fazer isso, não vou fazer isso, isso eu não faço. É uma limitação. Entenda que isso é uma limitação. Você não é obrigado a fazer nada que você não queira, você não é obrigado, você não tem que se obrigar a fazer algo que você não queira, ainda mais na questão do sexo, né? Mas saiba, tenha a consciência de que isso vai ser uma limitação para você. Tenha isso em mente. Então, assim, para você não cair nesse abismo de ansiedade, de meu Deus, eu nunca vou conseguir, não. Você tem que entender que você tem suas limitações e tem que trabalhar com elas, sabe? Tem que trabalhar, não é trabalhar elas, ou até talvez, né? Se der para ser se for uma coisa que dê para ser trabalhada, ótimo. Se não, trabalhe a ideia de que você vai ter que lidar com essa limitação e que isso vai encurtar um pouquinho o seu leque de opções. Tem que ter tudo isso na sua cabeça, gente. Mesmo. Senão você não vai conseguir, senão você vai ser uma pessoa frustrada, sabe? Por não ter... E outra coisa, gente, não existe essa obrigação de ter relacionamento não, tá? Em nenhum lugar está escrito isso, que você tenha que ter um relacionamento. Eu sei que a sociedade impõe isso está em tudo quanto é lugar, né? Para onde você olha tem essa coisa de romance, de casal, de namoro, de amor, né? Em tudo quanto é lugar você vê isso. É inevitável, então você tem que conviver com isso também. Agora, não é obrigado, você não é obrigado, e tem gente que não quer, sabe? Tem gente que não quer, tem gente que... Não é questão de não estar preparado, tem gente que não quer mesmo. Não tá afim, não gosta da sua vida como ela é, sabe? Tipo, liberdade total, né? Quer viver consigo mesmo, tá feliz, tá bem. A hora que tiver com vontade de sair para um sexozinho rápido, vai lá num aplicativo desse qualquer, né? Escolhe lá alguém que esteja disponível a fim de só sexo também, e vai, né? Dá aquela relaxada, aquela aliviada e volta para sua casa muito bem. E continua vivendo sua vida. Não é? Todas as pessoas fazem isso, estão certas. Tudo que você fizer que esteja te fazendo bem é o certo. Desde que você não esteja prejudicando ninguém, né? Desde que você não esteja infringindo nenhuma lei, então está tudo certo. Né? E não existe nenhuma lei que te obrigue a ter um relacionamento. Não é? Bom, meus queridos, em relação a esse menino que mandou lá a mensagem para mim, eu já desenrolei com ele, nós já conversamos bastante lá no Facebook, né? Mas agora que eu fiz esse vídeo é até bom, porque da próxima vez eu já boto lá o link, ó, assiste aí, que todas as respostas que eu puder dar, né, estão aí, né? Então, gente, aquele reforço para vocês, por favor, se inscreverem no canal, quem não foi inscrito ainda, comentarem bastante, comenta aí, diz o que vocês acham, o que vocês acharam, conta aí uma experiência de vocês, como que vocês estão em relação a isso, né?
Já deixa o joinha também, por favor, que isso me ajuda muito, 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 muito mesmo. Indiquem o canal para os amiguinhos, tá bom? E não esqueçam que amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo. Tá bom, gente? Era isso. Até amanhã.